Bitcoin volta a subir. Fez um movimento importante, nesse momento sendo cotado por volta dos US$ 66.000. Eu sei que alguns de vocês ficam aguardando para comprar lá embaixo, cravar o fundo. Cuidado, talvez perca o movimento. Traders e investidores, hoje iremos iniciar mais uma análise do Bitcoin. E antes da gente iniciar discutindo sobre o movimento atual, que é um movimento extremamente importante e a gente precisa falar sobre, eu quero iniciar meio que dando uma continuidade ao nosso último update. No nosso último vídeo, eu trouxe um tema bastante importante, que é, diante do contexto atual, é impossível não comprar, é impossível não estar 100% em caixa. Eu vejo, até pelos comentários do nosso último vídeo, esse comportamento. Eu sei que muitos querem cravar o fundo, né? Que se argumenta muito é, será que esse aqui é o fundo do ciclo? Será que a gente vai mandar mais uma? Saiba que essa incerteza ainda prevalece, mas existe uma forma mais inteligente de trabalhar aqui com os investimentos, com os gráficos, do que tentar ficar cravando o fundo. Tão importante quanto entender a direção e as probabilidades é a relação risco-retorno. Eu vou te passar uma ideia aqui agora para você entender bem o que eu estou falando. No final do ano de 2025, esse aqui foi o vídeo que eu trouxe para vocês, onde a gente analisou os cenários para o mercado como um todo, e eu usei o gráfico do Ethereum aqui para tentar passar a mensagem naquele período. E a ideia compartilhada do mercado era que em ambos os cenários que tínhamos, muito provavelmente o preço iria cair. E uma vez que a gente estava já no topo do range, a relação risco-retorno para o cenário mais bullish não compensava se manter comprado. Por isso a gente vendeu tudo que tínhamos. Vindo aqui para o gráfico do Ether, perceba que no final do ano de 2025, que eu te mostrei lá no vídeo agora, esse aqui era o cenário. As maiores probabilidades eram que a gente continuasse a queda direto ou que tentasse algo acima para voltar lá no fundo do range. E em ambos os cenários, a relação risco-retorno não compensava se manter comprado. Porém, hoje o cenário é exatamente o oposto do que tínhamos lá no final do ano de 2025. O cenário é, ou a gente vai subir daí, eu estou usando ETA, mas entendo o mercado como um todo, e o cenário é, ou a gente vai subir daí, ou vamos mandar mais uma para liquidar aqui abaixo dos fundos para subir. Perceba que agora a relação risco-retorno já compensa, né? A gente tem um cenário agora onde o Ether vem buscar o topo do range para continuar essa consolidação e só aí daria um investimento com relação ao risco-retorno 3-1, até mais do que isso. E se daqui a pouco a gente escapola desse range e inicia a grande valorização, que eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai vir aqui do Ethereum, aí estamos falando de um risco-retorno fenomenal. Então, diferente do que a gente tinha lá no final do ano de 2025 no mercado cripto como um todo, não tínhamos relação risco-retorno, né? O cenário lá no final do ano era este aqui que está na tela. Ou a gente caía direto, ou tentava algo acima para cair. E agora é totalmente o oposto. Ou a gente sobe daí, ou tenta mais algo abaixo para subir, para então iniciar uma alta. Então, com base nesse cenário, da minha visão, faz sentido ter exposição no mercado, tá? E a gente não usa apenas Elliott aqui para análise, a gente não usa apenas o sentimento, a gente não usa só o time do ciclo, usamos todas as informações que temos e fazemos um balanço para entender as probabilidades e a relação risco-retorno dos nossos investimentos. E agora, na minha visão, todo o contexto que a gente analisa aqui aponta para esse cenário. Ou é fundo agora, ou a gente tenta algo mais abaixo, a última pernada, para a gente voltar a subir. A relação risco-retorno já começa a fazer sentido a gente estar comprando, né? Eu fiz uma analogia muito interessante no último update, eu fortemente recomendo você assistir, caso não tenha assistido. Trouxe uma ideia que, para você que está 100% em caixa, talvez te convença a comprar algo. Porém, vale lembrar que isso aqui, nem o que foi compartilhado no nosso último update, é uma recomendação de investimento. E para os que não tem nada comprado e eventualmente terminou comprando algo, seja a partir do último vídeo, seja a partir do vídeo de hoje, eu quero que vocês saibam uma coisa. Tem um exercício muito simples que vai ajudar muito vocês. Ao vocês comprarem para o prazo maior, o ideal é que não fique mais olhando a oscilação desse investimento.
tá? Para não estar tomando uma decisão irracional com base na volatilidade, ao invés de olhar aqui para o que faz sentido, para um que é racional. Então, para você que está comprando por longo prazo, uma dica é, uma vez que você comprar e de fato for uma decisão racional, para de olhar os números, dificulta o teu acesso a estar olhando os números e poder dar um clique facilmente e tá vendendo ali aquela posição, tá? Beleza. Falando agora diretamente do Bitcoin, que é o tema da análise de hoje, eu quero iniciar lembrando rapidamente a ideia de prazo maior. Para mim, está muito claro que as maiores probabilidades é que nós estamos, como foi compartilhado no nosso último update, nesta última pernada aqui do movimento corretivo para que a gente volte a subir. A gente tem a estrutura que aponta para isso, temos o posicionamento dos volumes que estão mais posicionados nos fundos, que apontam isso para a gente, e temos também o timing do ciclo, que aponta isso, também as confluências com as demais altcoins, que já estão chegando em níveis muito importantes de prazo maior, propícios para a gente reverter. Então temos muitas confluências que apontam que estamos nessa última fase aqui. A questão é, essa última pernada, ela pode se apresentar de diversas maneiras. Ela pode ser uma onda mais curta aqui, para finalizar agora e voltar a subir. Um que é um caso extremamente raro para uma onda C, apresentar um tamanho desse aqui, né? Quando a gente busca um alvo para uma onda C, o alvo menos comum seria lá nos 53 mil dólares, né? Que é o nível de 0,68 desse impulso aqui anterior. Então, com base em Elliott, o fundo não foi esse, tem mais chão para acontecer. Porém, eu preciso estar preparado para este cenário aqui, pois os volumes estão muito bem posicionados nessa região aqui de demanda. Os próximos cenários que a gente vai ter do desdobramento desta onda C é este cenário aqui, onde dentro dessa onda C, a gente já mandou aqui uma onda 1, uma 2, uma 3, estamos desenvolvendo agora uma 4, inclusive estamos na resistência, para mandar a última pernada de queda, então a gente voltar a subir. Tá? Inclusive é um cenário que, se o preço voltar aqui, eu vou estar bastante atento, pois vai estar formando divergência entre os fundos, vai estar varrendo a liquidez desses fundos aqui de verde 60 mil dólares e um price action bullish aqui nessa região, aponta que são altas as probabilidades para esse cenário, caso a gente venha aqui tentar algo abaixo, tá? E daí a gente vai ter esse cenário mais pessimista. Caso o preço continue subindo aqui ao ponto de atingir os 73 mil dólares, muita atenção nesse ponto. Caso, eu vou repetir, caso o preço continue subindo ao ponto de atingir os 73 mil dólares, o que vai me restar vai ser este cenário mais pessimista e o cenário mais bullish, pois vai estar invalidando aqui uma onda 4, caso a gente faça uma retração muito profunda aqui para os 73 mil dólares, beleza? Então, bem, esses são os três cenários que eu estou mais dividido aqui agora para o Bitcoin. A gente vai ter um cenário alternativo que eu já comentei com vocês, mas é algo mais para frente, vamos trabalhar com esse que eu acabei de apresentar. Uma vez que a gente discutiu o prazo maior, a questão da exposição, acho que vale a pena a gente descer aqui para tempos gráficos menores, para daí então a gente discutir sobre esse movimento. Na minha visão, o preço fez um movimento extremamente importante de ontem para cá e a gente precisa da leitura desse movimento para entender se isso aqui tende a ser um pullback, ou seja, correção para voltar à queda, ou se isso aqui é um impulso para a gente iniciar uma alta forte. Antes da gente desdobrar aqui a análise técnica de sentimento, analisar o volume, eu preciso, como de costume, lembrar a ideia compartilhada anteriormente e o que a gente vinha compartilhando aqui no canal do YouTube e junto com os Crypto Gainers é que as maiores probabilidades era que o preço fosse tentar algo aqui acima entre os 65 aos 67. Uma vez que a gente chegasse a esses níveis, precisaríamos analisar, ó, se estávamos diante de uma onda 3 ou C, né? Então, descendo aqui agora para o tempo gráfico menor, é isso que eu quero discutir com vocês. Uma vez que completou esse impulso que estávamos especulando aqui anteriormente, e o preço começa a chegar em nível de resistência, a nossa análise de agora é, será que isso aqui é uma onda 3? Ou seja, se for onda 3, pô, o fundo está formado aqui, muito provavelmente a gente vai embora. Se for onda C, isso aqui é só uma correção para o preço continuar caindo posteriormente.
Vamos lá. Quando se trata de sentimento, tá bem bullish o sentimento por aqui, tá? A gente vai ter um Open Interest subindo. Eu lembro que no nosso último update aqui no YouTube eu mencionei que o Bitcoin apresentou o melhor sentimento dos últimos dias. O Rate começou a cair com o aumento do Open Interest. E esse movimento continua conforme o preço vai subindo. Percebeu o Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo. E, regra geral, como a maioria pede, quando isso acontece, o preço tende a ir contra essas pessoas, e de fato é isso que a gente vê o preço acontecendo aqui com o preço. Então, muito provavelmente, uma vez que esse movimento continua, e eu não vi um gatilho forte de captação de liquidez desses shorts ainda, muito provavelmente a gente vai continuar subindo aqui com o Bitcoin. Tá? Mas para trazer uma leitura, se estamos numa onda C ou na onda 3, a gente precisa analisar o volume. E quando a gente olha o sentimento, os volumes também nos fundos, me faz ver a possibilidade disso aqui ser o fundo do ciclo e a gente ir embora. Mas, quando a gente olha o volume que o preço está subindo aqui agora, não é um volume tão alto. Então, talvez seja apenas um pullback para a gente voltar a cair. Perceba que há fatores que apontam para o rollback e há fatores que apontam para um impulso. Há momentos que as coisas ficam bastante claras e as probabilidades são totalmente a favor para um lado. Eu diria que hoje não é bem esse momento, então a gente precisa estar preparado ainda para ambos os cenários, tá? Se a gente estiver subindo aqui agora, de ontem para hoje, com volume, pelo menos nesses níveis aqui, onde foi apresentado aqui anteriormente alguns volumes altos, que terminou trazendo toda essa alta, eu diria que seria maiores as probabilidades de uma onda 3 e a gente talvez tentar algo acima. Mas a gente começa a subir com volume, olhando aqui no 8 horas, na Bybit, inferior à média. Um volume que quando a gente compara com os pivôs que aconteceram aqui anteriormente, é um volume menor do que esses volumes que houve anteriormente e não resultaram em altas fortes. Então, com base na leitura do volume, isso aqui tende a ser um pullback para a gente tentar algo abaixo posteriormente, tá? É claro que temos poucas informações e as próximas informações serão relevantes, a gente precisa continuar analisando aqui no dia a dia. Até por isso, eu sempre convido vocês para participar também dos nossos canais abertos, Telegram, WhatsApp e também o Instagram. Estou postando bastante conteúdo aqui no Instagram, tanto nos Reels quanto nos Stories. Quando a gente não traz atualização no YouTube aqui, eventualmente eu estou atualizando aqui vocês também pelo Instagram. Então, bem, se você ainda não nos acompanha nas demais redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Aproveitando que eu estou falando aqui do Instagram, ontem eu fiz um post falando sobre este indicador aqui, que é um indicador de volume. Ele detecta as anomalias no volume e plota para a gente uma bolinha no gráfico sempre que temos uma anomalia. E dependendo de onde essa anomalia é apresentada, podemos estar recebendo a informação de topo, fundo, início e tendência. E eu coloquei aqui para o indicador plotar para mim só as anomalias vendedoras. E perceba que desde lá dos fundos, esse indicador vem plotando todos os fundos do Bitcoin. Sempre que ele percebe uma anomalia no volume mais alto que o normal, ele vai plotando aqui essas bolinhas nos fundos e vem cravando todos os movimentos. E agora, ele plota aqui nessa última queda uma sequência de 3 bolinhas nos fundos, algo parecido com o que houve lá nos 15 mil dólares, né? Lá foi 2 bolinhas nos fundos. Então, no mínimo aqui, a gente percebe que temos um fundo local, né? Como foi aqui, no mínimo, né? Tem contexto aqui, sim, para uma início de alta mais forte, como a gente já viu, mas não há sinais claros para isso, tá? Então, além da gente analisar hoje aqui o curto prazo, eu esqueci até de marcar para vocês as próximas faixas que eu vou estar de olho para suporte e resistência no curto prazo, para possíveis tomadas de decisão. Vou marcar aqui agora, mas a mensagem do vídeo hoje é muito cuidado se você estiver tentando cravar o fundo,
tá? Não é sobre cravar o fundo do ciclo, o topo do ciclo, e sim também sobre relação risco-retorno, aquilo que eu discuti com vocês no início deste vídeo. Lá no final do ano passado, tínhamos dois cenários. O cenário onde a gente cairia direto ou tentaria algo acima para cair. Ambos os cenários apontavam que a gente iria lá para baixo e a relação risco-retorno, até para o cenário mais bullish, não compensava. Hoje é o oposto. Hoje também temos dois cenários. Ou esse daqui, onde a gente vai embora agora, ou o preço tenta algo mais abaixo, podendo até fazer uma queda mais profunda, para depois a gente voltar. E a relação risco-retorno compensa em estar comprando em ambos os cenários. Então a gente precisa, na minha leitura, estar iniciando as compras. Para você que não comprou nada ainda, o racional é sempre aguardar uma retração para uma tomada de decisão. Regra geral, esse é o racional, esse é o correto. Porém, a turma do direito aí, sempre que a gente usa o termo regra geral, tem a exceção. E eu diria que estamos em um momento de exceção, tá? Pois estamos muito descontados no prazo maior. E uma compra aqui agora é meio que uma compra aqui nos fundos anteriores ainda, saca? Então eu ainda vejo bons preços. Para quem está zero exposto, na minha visão, faz sentido comprar aqui agora um pouco. Se eu tivesse zero exposto no mercado, eu compraria nesse exato momento. Ah, Matheus, mas o YouTuber X falou para guardar um pullback, eu vou guardar um pullback. Beleza, é aquilo que eu falei para você. Regra geral, é isso que eu faço, é isso que eu digo que é o melhor a decisão a ser tomada, é aguardar o pullback. Mas eu vejo que estamos ainda muito descontados, apesar de estar esticado aqui no curto prazo. Beleza? E, pô, muito provavelmente quem fala que tem que aguardar um pullback, para este caso aqui em específico, tá com preço médio superior a esses níveis. Então, eu diria que você está fazendo uma ótima compra se tiver 0% exposto e decidir comprar algo aqui nesses níveis atuais. Eu não vou comprar aqui agora, tá? Pois eu cumpri meu papel de investidor em níveis mais abaixo, acumulando um que eu analisei ser viável com base na minha aversão ao risco, com base nas probabilidades em relação ao risco-retorno aqui do mercado. Beleza? Então, bem, eu acho que eu passei a mensagem que eu queria deixar no vídeo, pro vídeo de hoje. Aqui estão em tela os níveis que eu estarei de olho agora, como próximas faixas de suporte e resistências para próximas possíveis tomadas de decisão. Os suportes abaixo, as resistências acima. Inclusive, estamos numa faixa de resistência agora, mas eu não vi gatilho suficiente para um topo. Daqui a pouco pode ser que apresente um spikezão muito forte aqui, o preço muda a estrutura e temos um gatilho. Mas por enquanto ainda não temos, né? A gente já viu o sentimento tá mais bullish, então provavelmente a gente ainda rompe aqui essa máxima do dia de hoje e continua tentando algo acima. Se o preço começar a fechar acima dos, vamos arredondar para cima, 67.800, para mim, a gente vai buscar a próxima resistência aqui entre os 70 aos 72, pois ao longo do caminho aqui temos um gap, correto? Uma faixa que teve pouca negociação. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Não sai desse vídeo sem antes deixar o like. Dessa maneira o YouTube entende que você literalmente curte o conteúdo e assim vai continuar te entregando mais vídeos como esse. Não esquece de nos acompanhar nas demais redes sociais. E é isso. A gente se vê na próxima análise, no próximo vídeo.